Eles estão ficando completamente sem argumentos, meus amigos. Eles estão ficando completamente sem argumentos. Fala, João Gabriel. João Gabriel mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite, Yuri. Boa noite. Histórico o que o Botafogo fez. Mesmo eu sendo flamenguista, fiquei feliz pelo Bayrock. O Vitinha ficou no bolso do Magic Freitas. Eu também, cara. Mesmo sendo flamenguista, não tem como não reconhecer que é um jogo histórico. Isso é facto. Valeu demais pela mensagem. Eles estão ficando sem argumentos, meus queridos, porque simplesmente o Botafogo derrotou o Paris Saint-Germain. O atual campeão da Libertadores enfrentou o campeão da Champions. Não é uma final de Mundial, a gente tá vivendo uma nova era, um novo formato, mas quis o destino porque, cara, é uma parada muito de destino, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas antes do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, teve até uma parada muito curiosa que aconteceu, que o Luiz Henrique tava dando uma coletiva para um jogo da Champions, né? Aí eu não sei, não me lembro agora exatamente qual foi o contexto, mas ele falou mais ou menos assim, beleza, vai ter o sorteio pro Mundial. Aí ele perguntou, qual é o atual campeão da América? Aí responderam, é o Botafogo. Aí ele falou, pois pode ter certeza que a gente vai cair no grupo do Botafogo. Ele falou brincando porque ele falou, o PSG sempre é azarado em sorteio, então pode ter certeza que a gente vai cair no grupo do Botafogo. E dito e feito, caiu. Então foi meio que um destino aí que convergiu para fazer com que o atual campeão da Libertadores, que é o Botafogo, caísse no mesmo grupo do atual campeão da Champions, que é o PSG, né? Obviamente, na época que saiu o sorteio, não tinha esse caráter, porque na época que saiu o sorteio, o PSG não tinha ganhado a Champions e não era nem visto como um dos favoritos a ganhar a Champions, essa que é a realidade. Mas as coisas mudaram bastante nos últimos meses, o PSG montou um timaço, se tornou um timaço com o trabalho do Luiz Henrique, ganhou a Champions e a gente chegou para esse Mundial com esse fator extra nesse grupo, né, de que tínhamos o campeão da América e o campeão da Europa. E nesse jogo, cara, havia uma expectativa muito grande de que o Botafogo ia passar por maus, severos bocados contra a equipe do PSG. Fala, Robert. Robert mandou uma mensagem pelo Pix. Depois desse jogo, quem não colocar 100 conto nas bets na vitória do Flamengo é maluco. Não coloca não, cara. Não coloca não. 100 não, bicho. Se for fazer esse tipo de negócio, coloca ali uns 10 ou 15 reais. Não coloca isso tudo não, que não vale a pena não. É besteira. Valeu pela mensagem, Robert. Como eu tava dizendo aqui, havia a expectativa de que o Botafogo estaria em maus lençóis, porque a equipe do PSG estava numa fase espetacular. O PSG goleou a Internacional na final da Champions por 5-0, goleou o Atlético de Madrid na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes por 4-0. Então, meio que estava sendo uma expectativa de toda a comunidade do futebol. E quando eu digo comunidade, eu estou falando não apenas do povo gringo, né, o pessoal de fora, mas aqui mesmo no Brasil, cara. Quando você ia ver comentários de todo mundo aqui no Brasil, tava geral na expectativa de que o PSG ia ganhar do Botafogo. A questão era saber de quanto, se seria de 3, de 4, de 5-0. E assim, eu não vou tirar o meu fora, tá? Eu também acreditava que se o PSG jogasse com um time completo, com um time titular, eu achava que o PSG ia ganhar, bicho. Eu não colocava nem dúvida disso, né? Acabou que o PSG não entrou em campo com força total, né? O Luiz Henrique escalou ali um time misto para a primeira etapa, fez algumas mudanças ali como o Beraldo, que entrou no lugar do Marquinhos, o Lucas Hernandes, que entrou no lugar do Nuno Mendes, o Maiulo e o Zaire Emery aqui no lugar do João Neves e do Fabian Ruiz, e o Gonçalo Ramos segue no lugar do Dembélé, que ainda tá machucado. Mas ele não jogou com esse time durante a partida inteira, né? A verdade é que ali no começo da segunda etapa, mais ou menos ali com esses 55 minutos aqui, como vocês podem ver, ele já colocou os titulares em campo. O Nuno Mendes entrou, o Fabian Ruiz entrou, o João Neves entrou, o Barcola entrou, e saíram justamente a galera ali que estava na reserva, né? O Lucas, o Maiulo, o Zaire Emery, o Gonçalo Ramos. Então, cara, dos 90 minutos do jogo, dá para você dizer que um tempo, né, se você contar, somar ali com um acréscimo, um tempo o PSG jogou com o seu time completo. Quase completo, vai, porque ainda não estava com o Dembélé. Mas ainda assim, quase todos os principais jogadores estavam em campo.
E o que todo mundo esperava, o que todo mundo achava que iria acontecer, não aconteceu. Mesmo com seus principais jogadores em campo, o time que fez 4-0 no Atlético de Madrid, porque contra o Atlético de Madrid o PSG também não tinha o Dembélé, e mesmo assim eles não conseguiram ganhar do Botafogo, né? A gente viu um jogo tendo exatamente aquela cara, nesse aspecto sim, o jogo correspondeu. Porque se estava todo mundo esperando que o PSG fosse dominar as ações, fosse ter mais a bola, fosse pressionar, a equipe do Botafogo foi exatamente isso que aconteceu. Aqui a gente pega, por exemplo, as estatísticas da primeira etapa especificamente. A gente teve o PSG com 75% de posse de bola e o Botafogo com 25%. Mas aqui que está o pulo do gato, que eu quero que vocês reparem. Que durante todo esse jogo, né, o primeiro tempo já foi uma amostra do que seria o que também aconteceu na segunda etapa. O PSG teve aquela posse de bola que a gente costuma chamar por aqui de arame liso, né? A famosa... aquela posse de bola que você vai cercando, mas não machuca, você não consegue agredir. Eu até brinquei com o pessoal que assim, cara, o PSG tá vendo que não tá conseguindo entrar, que a estratégia não tá funcionando, e aí eles começam no chuveirinho, cara, e vai banhando ali, vai todo mundo tomando banho dentro da área, chuveirinho pra cá, chuveirinho pra lá. Isso foi consagrando cada vez mais a defesa do Botafogo, especialmente o Alexander Barbosa, que é muito forte no jogo aéreo e ganhou várias e várias bolas ali pelo alto. Então você vê aqui, são 75% de posse de bola, mas apenas 5 finalizações da equipe do PSG em toda a primeira etapa. E uma delas no gol. E vocês que prestaram atenção no jogo, lembram exatamente qual finalização é essa. Essa finalização aqui, que foi a única finalização do gol do PSG, é uma finalização que o Kvaratskhelia faz logo no comecinho do jogo. Logo no comecinho do jogo, cara. A bola rola, pá, kickoff... O Kvaratskhelia vai e finaliza para o gol e o John faz a defesa. A única finalização do PSG no gol na primeira etapa inteira foi o chute do Kvaratskhelia nos primeiros segundos da partida. Isso aqui para vocês entenderem como a equipe do Botafogo foi extremamente efetiva na sua estratégia. E aí, cara, numa estratégia como essa, você precisa se garantir nos contra-ataques, você precisa aproveitar essas jogadas. E eu já até falei sobre isso com o pessoal. E no jogo entre Borussia Dortmund e Fluminense, cara, o Everaldo, né, o atacante ali do Fluminense, teve uma chance claríssima de gol, em que ele sai na cara do gol, avança, e aí ele não chuta, ele para e tenta tocar a bola para outro jogador que vinha de trás. E aqui foi totalmente o oposto do que o Igor Jesus fez. O Igor Jesus recebe a enfiada de bola do Savarino, muito boa por sinal, avança, tá ele contra o William Pátio e contra o Beraldo. Era uma situação completamente desfavorável com toda certeza, mas nesse contexto de jogo, irmão, as poucas chances que você tem de finalização, você tem que bater, né? Pouco antes disso, o Arthur tem uma jogada que ele abre a perna esquerda, tá de longe, mas mesmo assim ele bate pro gol, que foi a outra finalização do gol que a equipe do Botafogo teve na primeira etapa. E o Igor Jesus fez isso. Tava de longe, tava difícil, tava com o zagueiro na frente dele, mas mesmo assim ele pensou, pô, é a chance que eu tenho, vou bater pro gol. E ele contou com a sorte, porque, como diria o mestre Kami, a sorte também favorece os competentes, né? Não é porque você é competente, não é porque você é bom, que você não pode contar com a sorte, você deve contar com a sorte. E o Igor Jesus contou, a bola acabou desviando no pé do Pátio e enganando completamente o Donnarumma para entrar. Igor Jesus que simplesmente fez 2 gols nessa Copa do Mundo de Clubes, né? Dos 3 gols do Botafogo, 2 foram marcados por ele e 1 pelo Jair Cunha, justamente os 2 jogadores que estão saindo, né? A gente teve aí a confirmação através do Fabrício Romano que o Botafogo já fechou a venda do Igor Jesus e do Jair Cunha para o Nottingham Forest e está encaminhando, está muito próximo de fechar também a venda do Cuiabano. E eu posso afirmar com tranquilidade, cara, que provavelmente se o John Textor tivesse esperado um pouquinho mais para fechar, esse valor ia subir. Porque agora que o Igor Jesus resolveu um jogo simplesmente contra o campeão da Champions, irmão, agora o homem vai chegar com muita moral no Nottingham Forest, tá? Vai chegar com mais moral do que qualquer outra contratação. E assim, a gente vai para a segunda etapa, o PSG continua dominando as ações. Olha só que diferença, cara. Você troca do primeiro para o segundo tempo, só diminuiu 1% de posse de bola. O PSG seguiu tendo a bola, seguiu ocupando o campo de ataque. O Botafogo não queria ficar com a bola, fazia parte da estratégia. Porque assim, a grande realidade
é que você precisa entender as suas batalhas. Não dá para você enfrentar um PSG do Luiz Henrique e você achar que vai disputar a bola com ele. Você achar que vai disputar a posse de bola, você achar que vai ocupar o campo dos caras. Não é assim que funciona. E é por isso que o futebol é um esporte tão mágico. É um futebol que ele engloba todo tipo de estratégia. Você não precisa necessariamente jogar com a bola, jogar com a posse de bola, pressionar o seu adversário para agredir. E foi essa estratégia que o Botafogo adotou hoje. Ele sabia que não podia ir para trocação, sabia que não podia ir para tentar fazer um jogo de disputa de posse de bola com o PSG e ele não quis fazer isso. Na segunda etapa o PSG chegou a finalizar mais, como vocês podem ver aqui, 11 finalizações, mas de novo deu apenas uma finalização no gol. Ou seja, a gente está falando de 2 tempos de jogo em que o campeão da Champions contra o Botafogo só conseguiu dar 2 finalizações no gol. Uma no primeiro tempo e uma na segunda etapa. Aí você percebe o quão grandiosa, o quão assombrosa foi essa partida defensiva da equipe do Botafogo, cara. Simplesmente brutal. Fala, Robert! Robert mandou uma mensagem pelo Pix. Surpreso com o jogo. Geralmente para um time de que ganhar do time top da Europa, o goleiro tem que o destaque da partida. Nem de perto isso aconteceu. Bem lembrado, Robert. Esse é um detalhe bem interessante, né, cara? Porque se você pegar as últimas ocasiões, né? Por exemplo, você vai lembrar da grande atuação do Rogério Ceni ali em 2005, o Yarley em 2006 pelo Internacional também, não tanto assim, mas também teve a sua cota de fazer defesaças. E especialmente acho que o Cássio em 2012, né? O que o Cássio fez foi simplesmente inacreditável. O Josão mandou uma mensagem, mas acho que foi bloqueada. Foi bloqueada, ainda não apareceu aqui. Depois eu dou uma olhada, viu? Vamos continuar aqui. Como eu disse, foi um jogo defensivo simplesmente espetacular da equipe do Botafogo, cara. Não é um jogo que você vai conseguir analisar muita coisa sobre o Botafogo com a bola no pé. Mas esses caras, o Gregory, o Alan, o Marlon Freitas, o Jair Cunha, o Alexander Barbosa, o Vitinho teve ali a sua cota de sofrimento com o Kivara esquerdo no primeiro tempo, mas mesmo assim também mandou muito bem. O Alex Telles pelo lado esquerdo, o Arthur e o Igor Jesus, os dois eram os que ficavam um pouquinho mais avançados ali para tentar puxar contra-ataque, estava muito difícil. Na maioria das vezes eles pegavam a bola e estavam sozinhos ali, cercados por jogadores do PSG, então era mais realmente um trabalho de ajudar na marcação e fazer o possível para segurar a bola o máximo que desse longe do gol. E assim, o PSG segurou esse 1-0. E como o Robert falou aí, sem precisar que o John fizesse uma partida histórica, sem precisar que o John fechasse o gol, que fizesse várias defesas, de tão bem que foi a defesa do Botafogo nessa partida. E a gente tem umas estatísticas bem interessantes aqui acerca dessa vitória, né? Só no dia de hoje tinha sido a primeira vez que uma equipe da CONCACAF venceu um clube europeu no jogo oficial, né, que foi a vitória do Inter Miami sobre o Porto. Tem vídeo no canal falando sobre isso para quem quiser ver. E agora também tivemos aí, pela primeira vez desde 2012, uma equipe da Conmebol derrotando uma equipe da Europa. Simplesmente épico, né? A última vez que isso tinha acontecido tinha sido ali em 2012, né, quando o Corinthians derrotou o Chelsea. O Corinthians campeão da Libertadores, o Chelsea campeão da Champions. O Corinthians foi lá e venceu por 1-0 com um gol do Paulo Guerreiro, né? E aqui a gente tem até a mesma combinação de fatores, né? Porque o Corinthians e o Chelsea também tinham sido campeões pela primeira vez, né? O Corinthians a sua primeira Liberta e o Chelsea a sua primeira Champions. E aí agora o PSG e o Botafogo, que também conquistaram pela primeira vez a Champions e a Libertadores, se enfrentaram e de novo deu o Sul-Americano, né? O Botafogo saiu vitorioso. Assim, cara, é uma vitória gigantesca para a equipe do Botafogo. E é uma vitória que também mostra que essa equipe do PSG não é invencível, né? Não é aquela coisa sobrenatural que nem algumas pessoas estavam querendo fazer parecer, cara. Porque assim, irmão, a indústria do hype é muito forte. Tem um vídeo inteiro aqui no canal em que eu falo só sobre essa questão do hype. Porque assim, cara, algumas pessoas estavam falando do PSG depois que ele ganhou a Champions, cara, como se fosse... Meu Deus, é um dos melhores times da história. Nuno Mendes tem que ganhar a bola de ouro, Vitinha tem que ganhar a bola de ouro, todo mundo tem que ganhar a bola de ouro, todo mundo é o melhor da história na sua posição. Sei lá, cara, parecia que a gente tava falando do Barcelona do True MSN, do Real Madrid do Zidane. E não era assim. O PSG é um excelente time, não me entendam mal. É um time muitíssimo bom, que tem jogadores excepcionais em todas as suas posições.
Mas a gente viu que se você conseguir montar uma boa defesa, dá para você anular esse equipe do PSG. Coisa que a Inter e o Atlético de Madrid não conseguiram fazer. Eu não vou chegar aqui para vocês e dizer que o Botafogo ganhou porque o PSG não estava inspirado, porque o PSG não fez um grande jogo, porque o PSG estava com calor, tá muito quente, tá muito calor, a gente tá cansado, eu não aguento jogar. Eu não vou vir com desculpinha não, cara. E ninguém vai me convencer disso, cara, me desculpa. A grande realidade é que a Inter abriu as pernas para o PSG, o Atlético de Madrid abriu as pernas para o PSG, nenhum dos dois tiveram a mínima capacidade de defender. Se você, cara, pega o jogo do PSG contra a Inter, pega o jogo do PSG contra o Atlético de Madrid, duas defesas completamente abertas, escancaradas, duas peneiras, coisa que o Botafogo hoje não fez. O Botafogo hoje se manteve organizado do primeiro até o minuto final do jogo. Coisa que a Inter e o Atlético passaram longe de fazer. Pô, o cara com 20 minutos de jogo, o PSG já tinha destruído a Inter. Com 10 minutos de jogo, o PSG já tinha destruído o Atlético de Madrid. Então, é um mérito incrível da equipe do PSG treinada pelo Renato Paiva. O Renato Paiva que agora ganhou muito crédito, meu irmão. O Renato Paiva vai pedir até aumento salarial depois de hoje, porque realmente o que ele fez foi impressionante. Fala, Kelton. Kilton mandou uma mensagem pelo Pix. Atualmente o meu Coringão tá passando a coroa para o Botafogo. O Us de preto é bandido mal. O Us de preto é bandido mal. Exatamente. Eu até brinquei com o pessoal que a fase do Corinthians é tão ruim que eles até perderam isso, né? De ter sido o último brasileiro que derrotou um time europeu. Mas valeu, meu querido. O Josão tinha falado lá que é culpa do Beat, que ficou falando bem dos times europeus e agora tá acontecendo o contrário. Ele deu uma zicada. Pois é, o Pedro Silveira é especialista em zicar, mas não é culpa dele não, cara. É um plano divino muito maior. É um plano de Deus para tirar os times europeus do salto alto. Valeu pela mensagem aí, meus queridos. E aí, depois dessa vitória do Botafogo, cara, o retrospecto das equipes daqui da América do Sul contra os europeus está simplesmente mágico. O Fluminense empatou com o Borussia Dortmund jogando melhor, o Palmeiras empatou com o Porto jogando melhor, o Boca Juniors e Benfica tiveram aquele empate completamente maluco, um jogo de Libertadores no Mundial, e o Botafogo derrotou o PSG hoje. E aí, o cara mais chato que você conhece vai dizer: mas 2 jogos foram 0-0 e o Botafogo ganhou, mas ganhou na retranca. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Cara, você querer falar do Botafogo ter retrancado, irmão, olha o time do PSG, cara. Olha o orçamento do PSG, cara. O time do PSG é um dos times mais caros do mundo. Não caia em quem tá falando pra você que esse time do PSG é low profile. O PSG gastou uma grana federal pra montar esse time, gente. E aí você querer falar que o Botafogo retrancou, que o Botafogo não sei o que, pelo amor de Deus, cara. O fato é que o Botafogo ganhou. O Fluminense era para ter ganhado do Borussia Dortmund também. E o Palmeiras também era para ter ganhado do Porto. O pessoal da Europa tem que agradecer que o Fluminense e o Palmeiras não ganharam, cara. Se eles tivessem ganhado, que nem deveriam, porra, aí esquece, irmão. Aí é que a gente ia ficar chato mesmo, viu? E ó, tivemos também antes do jogo o Atlético de Madrid derrotando o Seattle Sounders, né, aí no mesmo grupo. E essa combinação de resultados, cara, faz com que o grupo fique completamente maluco. Vou falar exatamente sobre isso agora, Duarte. Que é o seguinte, olha, o grupo ficou desse jeito, rapaziada. O grupo B. O Botafogo agora é líder com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Venceu o Seattle, venceu o PSG. O PSG fica aqui com 3 pontos pela vitória contra o Atlético. E o Atlético fica com 3 pontos pela vitória contra o Seattle. E aí o cenário é o seguinte: na última rodada, o Atlético de Madrid enfrenta o Botafogo e o PSG enfrenta o Seattle. E aí o Atlético de Madrid se lascou. Essa aqui é a realidade. O Atlético de Madrid se fudeu. Porque o Botafogo já está classificado, né? A grande questão é em qual colocação o Botafogo vai se classificar agora. Mas o Atlético de Madrid rodou. Porque o primeiro critério de desempate do Mundial é o confronto direto. Então é o seguinte: vou imaginar aqui um cenário que
Atlético de Madrid ganhe do Botafogo e o PSG ganhe de Seattle. O PSG vai ganhar de Seattle, tá? Esquece. O PSG vai ganhar de Seattle. E aí o Atlético ganha do Botafogo. Se o Atlético ganhar do Botafogo, termina a rodada, termina o grupo com os 3 tendo 6 pontos. Beleza? Os 3 tendo 6 pontos. E aí o Botafogo tem vantagem sobre o PSG tem vantagem sobre o Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid teria vantagem sobre o Botafogo, tá? Imaginando esse cenário hipotético. Fala aí, Euro. Eurofute mandou uma mensagem pelo Pix. Foi mal, rapaziada do canal do Yuri, eu falei besteira, os clubes sul-americanos são melhores MSM. Falei isso pra ver o Flu campeão TMJJJJJJJJJJJJJ. Valeu, meu querido, valeu pela mensagem. O Flusão aí também tá bom, tá bem demais, cara, tá bem demais. Mas não sei se essa tentativa de zicar vai dar muito certo, não. Enfim, continuando aqui, como eu falei, nesse cenário hipotético, que todos eles terminam com 6 pontos, o Atlético de Madrid se fudeu por causa do saldo. O Atlético de Madrid perdeu de 4-0 pro PSG. E aí é o seguinte, o Atlético de Madrid tem menos 2 de saldo. O Botafogo tem mais 2 de saldo. O Atlético de Madrid tem que ganhar do Botafogo e ainda tirar esse saldo. Entendeu? É por isso que o Atlético de Madrid se lascou. E aí o PSG tá mais tranquilo aqui em questão de saldo, né? Porque ele mesmo com a derrota de hoje, ele ainda tá com mais 3 de saldo. E a tendência é que ele faça um saldo ainda maior contra o Seattle. E aí o Atlético que teria que se rebolar. E ainda é capaz de ir para outros critérios, cara. Porque realmente esse grupo vai terminar da forma mais embolada possível, cara. Se o Atlético ganhar, né? Porque tem isso, para o Atlético Madrid ter a mínima chance de se classificar, ele tem que ganhar obrigatoriamente do Botafogo. Coisa que a gente viu hoje que não vai ser na dica de nada fácil. Se o PSG não conseguiu fazer gol no Botafogo, o Atlético de Madrid, então, meu irmão, vai ser dose. Mas sim, é perfeitamente possível. Tipo, não é porque o Botafogo ganhou do PSG que automaticamente ele obrigatoriamente vai ganhar também do Atlético de Madrid. Eu já achava que era um jogo aberto, tá? Eu já tava dizendo isso pra vocês desde antes, que, cara, o Botafogo tem totais condições de enfrentar o Atlético de Madrid. Depois de hoje, então, ficou muito claro isso, né? Ficou muito claro. O Atlético de Madrid precisa só 2-0. Não exatamente, Eduardo, porque vai para outros critérios, entendeu? Vai todo mundo ficar empatado. Você tá entendendo? Vai todo mundo ficar empatado. E aí vai para outros critérios. E aí depois eu tenho que ver qual é a ordem dos critérios, entendeu? Porque aí vai para depois confronto direto, saldo de gols, gols marcados, entendeu? Vai para outros critérios. Acho que a gente vai ter que esperar a última rodada para ver os desdobramentos, cara. Mas realmente é curioso, né, cara? Quem iria imaginar que esse grupo poderia terminar assim? De qualquer forma, o Atlético de Madrid precisa ganhar. O Atlético de Madrid precisa ganhar. Se não ganhar, esquece. Se empatar pelo menos, o Botafogo e o PSG se classificam. O Botafogo em primeiro lugar e o PSG em segundo. Eu acho que esse talvez seja o desdobramento mais interessante, porque o PSG vai passar em segundo, cara, provavelmente. Isso aí eu acho que é algo que muita gente não tava contando. Acho que muita gente já tava dando de certeza que não. O PSG vai passar em primeiro e depois Botafogo e Atlético vão se matar para ver quem passa em segundo. Entendeu? Mas agora não é assim. O Atlético tem que derrotar o Botafogo. E aí e o Botafogo precisa ter pelo menos um empate para garantir a classificação e passar em primeiro lugar. E aí, se o Botafogo perder por até um gol de diferença, ele também tá tranquilo, tá de boa. Não precisa estar se preocupando com mais nada. Enfim, de qualquer forma, é uma vitória histórica por vários motivos, mas por si só é uma vitória histórica, né? Independente do que aconteça nesse Mundial, independente de aonde o Botafogo vai conseguir chegar, já é uma vitória histórica. O campeão da Libertadores ganhou do campeão da Champions, coisa que não acontecia desde 2012. Então, o Botafogo já fez história.
E assim, depois de ter perdido o Arthur Jorge, depois de ter perdido o Luiz Henrique, depois de ter perdido o Thiago Almada, ainda assim o Botafogo foi lá e fez a história e ganhou do campeão da Champions. Simplesmente épico.